Olá! Qual é a capital mais quente do Brasil? Temos algumas opções de qual seria a capital mais quente do Brasil. Porém, é muito difícil de se definir qual é a capital mais quente do nosso país, pois são vários fatores a serem analisados. Roda a vinheta, que em breve falarei de algumas das capitais mais quentes do país e provavelmente qual poderia ser a mais quente. Bom, temos aí algumas capitais mais quentes, entre as mais quentes do Brasil. E como eu já disse anteriormente, é muito difícil se definir qual delas seria a capital mais quente do nosso país. Temos algumas opções como Palmas, Teresina, Cuiabá e até mesmo Boa Vista. Essas capitais são cidades que já registraram alguns recordes de calor bem intenso, mais de uma vez recordes de calor acima dos 40 graus. E por outro lado, a maioria dessas cidades, os recordes de frio são bem fracos. Começando por Cuiabá, muita gente definiria como a capital mais quente do Brasil, mas apesar de ser uma das mais quentes, eu descartaria totalmente Cuiabá como a capital mais quente. E eu posso explicar. Cuiabá, ela está na rota de uma massa muito quente e seca, o que esquenta muito a cidade. Além de seu relevo também não contribuir, retendo o calor em dias muito quentes, pois Cuiabá fica numa espécie de depressão. Então, Cuiabá também é uma cidade com altitude baixa, na faixa de 200 metros, abaixo de 300 metros de altitude. É uma altitude bem baixa, a latitude também é baixa, estando a apenas 15 graus de latitude sul. E tudo isso contribui para que Cuiabá seja uma das capitais mais quentes do Brasil. Porém, Cuiabá também recebe, eventualmente no outono e inverno, massas de ar frio que vêm lá da Antártica, despencando bastante as temperaturas naquela cidade. Cuiabá, eventualmente, mesmo raro, passa por períodos muito frios também. Além de ser uma cidade quente, eventualmente o tempo pode ser bem frio ali naquela cidade. O recorde de frio de Cuiabá é de apenas 1 grau. E o recorde de calor é o oposto extremo de 44 graus. Agora, indo para Palmas, bem no centro do Brasil, você tem uma cidade de latitude 10 graus, já bem mais próxima do Equador do que Cuiabá. Você não está tão próximo da rota das massas quentes, mas também você está fora de rota já da massa fria da Antártica. Então, Palmas também sendo uma cidade muito baixa de altitude, ali na faixa dos 200 metros também, semelhante a Cuiabá, é uma cidade que não esfria tanto. Em Palmas, você tem temperaturas elevadíssimas ao longo do ano todo. Você já teve recordes de calor intenso nessa cidade, recordes frequentes, por várias vezes a temperatura já ultrapassou os 40 graus em Palmas. E o recorde de calor de Palmas é 43 graus. Por outro lado, o recorde de frio de Palmas é de 11 graus, o que não é um frio tão intenso. E Teresina.
Agora falando de Teresina, essa capital do Piauí, ali no Nordeste, está a apenas 5 graus de latitude sul, ou seja, das 3 já citadas, é a que está mais próxima da linha do Equador. Isso influencia bastante no clima quente de Teresina. Está fora da rota de massas frias da Antártica, totalmente fora de rota. Então isso faz com que em Teresina praticamente não faça frio. É uma cidade também que ao longo do ano temos uma frequência grande de calor, de temperaturas bem quentes. Por algumas vezes já quebrou recordes acima dos 40 graus também, como é o caso das outras cidades citadas. Teresina, das 3 citadas, é a que teve o recorde de calor mais baixo, mais fraco, com 41 graus. E o recorde de frio, por outro lado, não é tão frio quanto nas outras cidades, de 13 graus. Então, fazendo um comparativo das 3, Palmas me parece ser a mais quente, porque o recorde de calor foi muito intenso, 43 graus, e o de frio não tão frio, 11 graus. E a frequência de calor naquela cidade, de calor intenso, é bastante grande. Só que daí temos na jogada mais uma cidade, mais uma capital, Boa Vista, que segundo o IMET é a cidade, né, seria a capital na verdade, com a maior média climática do Brasil, ou seja, é a cidade que, se for analisar uma média entre as mínimas e as máximas, é a média mais alta do clima entre as capitais. Então, como a média climática de Boa Vista é a mais alta entre as capitais, e dando uma pesquisada, é uma cidade que também frequentemente já teve recordes de calor acima de 40 graus. O recorde de calor de Boa Vista foi de 42 graus, ou seja, não fica muito atrás do recorde de calor de Palmas, de Teresina e também de Cuiabá. E o recorde de frio, por sua vez, naquela cidade, na capital de Roraima, é um recorde muito fraco. Um frio de apenas 17 graus é o recorde de frio de Boa Vista. Ou seja, é uma cidade que praticamente não esfria. Considerando que frio são temperaturas abaixo de 20 graus, né, definindo assim o clima frio, Boa Vista raramente registra temperaturas abaixo de 20 graus. Então, se o recorde foi 17 graus, recorde de frio, isso quer dizer que é bem raro termos temperaturas de 20 graus para baixo ali naquela cidade. Então, analisando todos esses dados, é muito provavelmente que seja mesmo Boa Vista a capital mais quente do Brasil. É uma capital que a maioria das pessoas, incluindo você, provavelmente não imaginaria que seria aí a capital mais quente do Brasil. Quando se fala em capital mais quente, todos pensam em Cuiabá, talvez Palmas ou até Teresina. Só que assim, para se ter uma ideia exata de qual é a capital mais quente, é preciso um estudo de pelo menos um ano, analisando dados climáticos e comparando dados climáticos entre essas capitais que já sabemos que estão entre as mais quentes do Brasil. Tá bom, pessoal? Deixa aí o seu comentário sobre qual seria, na sua opinião, a capital mais quente. Participe, curta bastante, compartilhe e aguarde os próximos vídeos. Até mais!